pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa feita especialmente para a gente refletir sobre um assunto tão importante quanto a esse assunto que a gente tem tratado na Semana da Consciência Negra. Uma semana não, duas, porque a gente foi lendo e descobrindo o quanto é uma vastidão de assuntos que a gente precisa desconstruir e construir novamente para a gente poder refletir e ter uma sociedade com maior equidade, uma sociedade mais respeitosa, uma sociedade que não exclui as pessoas e uma sociedade que também não viola os direitos das pessoas negras. Para o assunto de hoje, que é tão importante, nós temos convidadas super especiais. Então eu vou começar me apresentando e aí eu vou também pedir para que elas se apresentem para quem ainda não as conhece. Eu sou a professora Mariana, sou professora da Gerar Curitiba, do módulo regular e também sou psicóloga. Professora Elaine, tudo bem? Você poderia se apresentar para a galera? Olá pessoal, tudo bem? Então eu sou a professora Elaine, da subsede da Gerar de Blumenau. Sou pedagoga, né, com especialização em neuropsicopedagogia, atuo na Gerar há 3 anos e para tentar contribuir, então, com mais essa semana de conscientização. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Para quem ainda não conhece a professora Elaine, é muito bacana, a gente já gravou um vídeo com ela, que foi muito legal. Então, acompanhe a gente que vocês vão conhecer um monte de gente muito legal essa semana também. Professora Rosana, tudo bom? Você poderia se apresentar? Olá, galera, tudo bom? Eu sou a caloura dessa reunião aqui. Eu sou da subsede de Blumenau, trabalho na Gerar também há 3 anos, com as turmas regulares, e gostaria muito, então, de contribuir nesse bate-papo. Espero que vocês curtam. Vamos lá, bora lá! A gente está muito feliz que você aceitou o nosso convite, professora Rosana. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Muito obrigada. Professora Andressa, e para quem ainda não te conhece, apresenta aí para a gente. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Andressa, trabalho aqui na Gerar de Curitiba junto com a Mari, né? Estou na Gerar 2 anos já, sou historiadora, estou terminando pedagogia, e estamos finalizando aí essas 2 semanas de conteúdo, e que eu espero, que tenha sido muito bem proveitosas para todo mundo, essa construção aí de conhecimento. Mari? Dá para me ouvir? Dá. Deu uma leve travadinha, desculpa. Mas muito obrigada. A professora Andressa também está junto com toda uma equipe preocupada por montar esse projeto. E a gente está aprendendo muita coisa junto também, né? Eu acho muito legal essa ideia de que somos professores, mas o que a gente ensina, a gente também aprende. Então, toda vez que eu me junto numa roda de conversa dessa com pessoas tão maravilhosas, eu me coloco também no lugar do aprendiz, aquele que escuta, aquele que reflete, aquele que está disposto a aprender coisas novas. Então, para a gente poder começar, eu gostaria de convidar a professora Andressa só para dar uma contextualizada. Qual que é o tema do nosso encontro hoje? Sobre o que a gente vai falar? Então, Mari, para fechar as nossas semanas, a gente vai falar sobre a influência do negro nas artes, né? Porque a gente já comentou em alguns encontros aí que só se lembra, por exemplo, do negro no esporte, na música, né? A gente já falou, por exemplo, com o professor Luiz do negro na ciência, né? E a gente quer lembrar, por exemplo, nas artes, né? Qual é o papel, do negro nas artes? Questão da representatividade, a gente vai falar bastante hoje. O porquê que é importante, ter um negro, por exemplo, numa novela, num filme, né? E o que isso representa para toda uma sociedade, né? E também de a influência não só participando, mas fazendo arte, né? Como escritores, artistas plásticos, então toda essa galera, produtores, né? Enfim, que participam disso tudo. A gente sabe que é um meio complicado muitas vezes, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em diretores negros,
pensar nível Hollywood, essas coisas. Basicamente não tem, porque já é complicado, mas para a gente entender a importância de começar a ter, né? Para ter essa representatividade. Você comentou de Hollywood, e aí eu fiquei pensando numa pesquisa que a gente leu essa semana. Eu até anotei o dado aqui para não esquecer. Foram 92 edições do Oscar, que é aquele grande prêmio que dão para as produções lá de filme, documentário. Foram 92 edições. Ao todo, foram 3.140 estatuetas que foram entregues. Então, melhor ator tem uma estatueta, melhor atriz, melhor diretor, melhor música. 3.140. Para pessoas negras, ao longo dessas 92 edições, só foram entregues 44 estatuetas. Isso dá um pouquinho mais ali, algo entre 10%, 15% por aí, que o pessoal estava falando nas pesquisas. Porque daí tem as pessoas que estão lá entre os pardos, as mulheres pardas também. Então, se a gente for pensar, parece que tem muito pouca valorização, né? Mas qual que é a importância dessa representatividade para vocês? Por que é importante a gente saber esses dados? Por que é importante a gente ver pessoas negras e pessoas pardas na música, no seriado que a gente gosta, até nos desenhos, né, para as crianças? Professora Elaine, o que você gostaria de nos dizer sobre a importância dessa representatividade? Então, professora Mariana, né, e demais colegas, assim, o que acontece? Quando a gente tiver uma percepção, tá, da criança, por exemplo, né, de uma criança, ela sempre tem um sonho de ser algo. Eu quero ser professor, eu quero ser princesa, né? Os meninos, mesma coisa, enfim, né, tem os seus sonhos, né? E quando uma criança negra, ela não vê alguém da mesma cor que ela, representando-a nas artes, enfim, ela acaba acreditando, né, trazendo para dentro do psicológico dela, que ela também não tem condições de chegar, que ela não tem condições. Se não tem ninguém da minha cor que está lá, né, que é uma jornalista, que é uma atriz, o que é eu ter esse sonho, né? Então acaba essa criança acaba se podando, né? Então, essa representatividade do negro nas artes, como vocês mesmos citaram, né, no Oscar, por exemplo, quem deseja aí ser um diretor de cinema, nós temos aí alguns diretores de cinema negros, né? Mas para vocês terem uma ideia, até tem mais uma informação, tá? Até a estatueta de 2019, nós não tivemos nenhuma premiação de melhor diretor de filme, né? Negro. Não quer dizer que o negro não esteja participando. A gente tem um diretor que é o Spike Lee, um dos grandes nomes de negros diretores de cinema, mas ele nunca ganhou uma estatueta do Oscar, né? Então, como é que eu vou me ver, né? Eu sendo negro, negra, como eu posso encontrar essa representatividade se ela não está presente dentro desse cenário, né? Então, eu acho isso muito importante, nós termos um negro. A gente tem agora Lewis Hamilton, né, que está quebrando algumas barreiras no mundo dos esportes, aí na Fórmula 1, aonde não se via nem negros participando da Fórmula 1, e agora mesmo, ganhando, já está aí na 7ª vez que ele ganhou o prêmio. Então, assim, para isso é muito importante, né? É aquela questão de eu posso chegar também, né? Porque sempre, nós temos como base, a gente tem sempre o outro como uma referência, né? Eu quero ser alguém, mas eu quero ser igual, eu tenho alguém como referência, como meu mentor. E se não for um mentor negro para a população negra, fica meio sem sentido, meio desconexo isso, tá? Então, eu acredito que a representatividade ela é de extrema importância, até para construir sonhos e construir uma realidade para esse negro. Você também pode chegar lá, ele também pode chegar lá. Isso a professora também concorda. Olá, meninas
meninas, então, olha só, eu até fiz um comentário, vou refazer um comentário que eu já fiz hoje. Me entristece profundamente como ser humano nós termos que ter uma pauta dessa para discutir a relevância ou a importância de um ser humano. Então isso me deixa assim profundamente triste, olha só, que a nossa espécie consiga ter uma distinção, sabendo que, né, geneticamente não somos exatamente as mesmas pessoas. Isso me deixa profundamente triste. E por isso, penso que sim, nós devemos refletir, discutir e principalmente nos conscientizar de que essa importância, esse indivíduo que então vai servir de referência, não tem a ver com cor, e sim com comportamento, com atitude e com caráter, né, gente? Que é o que a gente precisa, né? Nós precisamos de pessoas com caráter e a humanidade está, né, ausente disso, né? Penso que como é que se resolve isso? O jovem consegue, a criança consegue, e o adulto não é diferente. É só mudar uma forma de ver, uma forma de pensar. Eu sempre digo, eu gosto de ser disruptivo, fazer a mesma coisa de um jeito diferente. Nós precisamos, em relação a essa questão, fazer de uma forma diferente. Eu até separei aqui duas referências, Machado de Assis e Mário de Andrade, que são referências literárias até hoje, né? Então, tá, mas como é que, né, essas pessoas conseguem e por que a gente consegue achar isso relevante e trazer isso para a nossa literatura? E por que os demais não, né? Por que demais não acessam? Então, nesse sentido que eu penso que nós deveríamos e devemos ter uma consciência e principalmente uma sensibilidade muito grande para trazer essas pessoas que são iguais, não tem o que discutir, notoriamente, né, a minha família é de origem alemã, assim, eu venho de uma família que tem preconceito, isso me deixa profundamente triste, né? E aí, assim, o que a gente tenta fazer? A gente tenta mudar quem está próximo e quem aceita, né? Porque o indivíduo ele também precisa aceitar isso, né? Então, isso me deixa profundamente triste, mas eu penso que sempre não devemos desistir, devemos insistir, porque essa é uma causa que merece toda a atenção de todas as pessoas em todos os momentos, né? Seja criança, seja jovem, seja adulto e o idoso, né? Porque ele sempre foi assim. Não é que foi sempre assim. O mundo muda, as coisas mudam, né? Então nós precisamos mudar também. Beleza? Muito isso, professora Rosana. Não existe uma idade para a gente identificar e mudar os nossos comportamentos. Eu posso fazer isso com 10, com 15, com 40, com 50, com 80, até o meu último dia. Se eu identificar, se eu me informar e se eu quiser mudar, eu posso. A sociedade evolui, como a professora Rosana falou. A gente pode acompanhar essa evolução. E eu concordo, como é triste precisarmos falar sobre isso. Talvez um dia a gente já não precise mais, e é para isso que a gente está fazendo esse tipo de coisa hoje, né? Para que um dia a gente não precise mais fazer. Para que esses números do Oscar já nem precisem mais ser citados. Para que as referências negras sejam completamente naturais. Assim como a gente teve a referência lá da princesa da Disney, do super-herói, a gente tem essas referências de uma forma bem natural. Eu queria aproveitar para perguntar para vocês, meninas, por que é tão importante a arte? Onde que a arte se encaixa ali com o ser humano? Como que ela é importante? Qual é o papel da arte? Será que... eu acho que vocês vão poder me ajudar muito mais com isso, mas o que é arte para vocês? Como é que o ser humano enxerga e ele precisa da arte? Mari, eu gostaria de falar assim, uma coisa que é uma frase que me marcou bastante, né? E que me falou assim, o porquê que o ser humano gosta de arte e por que o ser humano precisa de arte. Porque antes da gente aprender a falar, a gente aprende a cantar.
né? Quando a gente criancinha pensar lá, antes da gente falar, a gente tá batendo palminha, né? Os nossos pais estão cantando pra gente. Antes da gente aprender a andar, geralmente a gente aprende a dançar. A dançar que eu digo se mexer, né? Até a questão da dramaturgia, né? A gente meio que depende, por conta que a gente tem a nossa vida, né? Nossas vidas normais, digamos assim. E todo mundo pensa, por exemplo, poxa, e se eu fosse uma princesa, se eu fosse um super-herói, se eu fosse outra coisa, né? Porque a gente tem essa necessidade de, às vezes, nos imaginarmos em outras situações. E isso a arte traz. Ou também você pensar, por exemplo, não só eu passo por isso, a minha vida é assim. E quando às vezes é retratado num filme, aquela realidade, por mais que às vezes seja dura, é uma forma de identificação também. Então a arte, ela tá a todo momento. Quando você, por exemplo, está apaixonado, faz uma poesia, faz uma música. Quando você está irritado, às vezes, né, quer fazer alguma coisa, uma expressão corporal. Então não tem nem, na verdade, como separar o ser humano da arte, né? E se for pensar que, por exemplo, antes da gente aprender a escrever, a ter uma escrita formada, a gente aprende a desenhar, aprende a rabiscar, né? Lá no tempo das cavernas, lá como a galera gosta de falar, antes de ter uma escrita formada, eram desenhos. Então não tem como querer separar a arte, né? Ela tá ali contida no nosso dia a dia, principalmente. Então, eu vejo a arte como uma expressão da nossa alma, né? Dos nossos sentimentos, né? Dos melhores sentimentos e também dos piores sentimentos. E aí, a forma de expressar isso, ela é infinita, né? Porque a gente tem a pintura, a escultura, né? A dramaturgia, e a música, né? A música acredito que é o que mais nos acessa e nos impacta. E sim, né? Essa nossa necessidade de nós nos expressarmos e expressarmos os nossos sentimentos, e aí vem o conceito da alma, né? Por quê? Porque isso nos auxilia, inclusive, na nossa psique, né? Porque para a gente conseguir entender, discernir e fazer os encaminhamentos para que a nossa vida continue de forma harmônica e até a nossa existência como, né, por que eu estou aqui, afinal de contas, né? Então, eu entendo a arte como uma expressão da nossa alma. Eu concordo também, totalmente com as professoras, né? Não tem como separar o ser humano da arte. Acho que desde o ventre materno, né? A mãe canta, né, músicas para aquela criança, a gente já começa a ter essa percepção, né, musical, e posteriormente, depois a gente já faz, como diz a própria professora Andressa, né, essa questão dos rabiscos. Então, adolescência a gente começa a fazer às vezes poesias. Então, e achei muito interessante que a professora Rosana comentou, e essa questão da alma, né? É a expressão da alma, porque na verdade é isso, a alma fala. E muitas das vezes ela se expressa não por meio só de forma verbal, mas é por meio da dança, muitas vezes do desenho, né? É muito perceptível isso, assim. Muitas vezes nós estamos quietos, mas a gente está rabiscando alguma coisa, a gente está fazendo desenhinhos. Às vezes a gente está no telefone e a gente está fazendo casinhas, né? Não existe separação entre o ser humano e a arte, é bem isso mesmo. E que eu fiquei pensando aqui, que coisa interessante. Nós nos expressamos, ao mesmo tempo que a gente se identifica, que a Andressa também trouxe ali, que às vezes eu não consigo expressar aquilo que eu estou sentindo, mas eu leio um livro que vai me trazer uma identificação e eu vou falar, nossa, alguém me entende, agora eu compreendi o que é isso é amor, isso é tristeza, isso é alegria. E aí eu fiquei pensando aqui, a gente não vai se ater muito no aspecto histórico, mas pelo menos na minha escola eu não tive tanto acesso à informação da história dos povos africanos, dos países africanos. Sempre foi uma história artística eurocêntrica. Então você aprende lá o iluminismo, a parte de pinturas, esculturas dos gregos e tal.
parece que falta, né? Não sei se vocês têm essa percepção como eu. E é uma forma de colocar poder em cima de um povo, né? Eu estou tirando a expressão da alma, eu estou tirando a forma de identificação, eu estou podando essa oportunidade das pessoas se expressarem, né? Assim, até vou fazer uma complementação. Se nós formos observar o mundo da moda, ele reflete isso, né? O que é a moda? A moda é algo, né? A moda, ela representa sentimento de sociedade. Então moda é arte? Moda é arte. Né? Se a gente estudar a história da moda, é um negócio muito bacana, mas vai bem de encontro ao que você está falando. O nosso referencial, ele é europeu, né? E os demais, né? E cadê as outras referências que nós poderíamos ter, né? E deveríamos ter e acessar para a gente até poder escolher, né? E aí, obviamente, né, aceitar aquilo e assumir aquilo. Por quê? Porque se a gente consegue assimilar algo que, né, que vai nos influenciar, por que isso também não pode, essa moda, né, também não pode nos influenciar? Por que, né, a tendência tem que ser determinado modelo e não outro, né? Então, assim, eu vejo que, né, tem muitas possibilidades simples. A gente falou de música, mas a moda é uma forma espetacular de a gente também fazer esse processo, né? E aí moda é arte, não tem como não desvincular uma coisa da outra. E como a gente se expressa, né? A gente escolhe a roupa por conta do nosso humor e a gente se identifica com uma certa roupa, uma certa vestimenta, né? Até eu queria até complementar isso que a professora Rosana falou, ela falou da moda, e eu queria citar também o grafite, né? Que na verdade existe uma diferença bem grande entre pichação e o grafite, né? O grafite também é arte, né? E os nossos jovens, principalmente, né, gostam muito de se expressar através dessa arte, que é uma arte de rua maravilhosa, né? Excelente, a gente tem excelentes grafiteiros de talentos maravilhosos hoje que já não fazem, não trabalham só nos muros, mas tem até grafites em casa, né? Agora já tem essa questão de fazer em casa mesmo e fica muito bonito, ficam trabalhos excelentes. Então, o próprio grafite também é uma arte. Professora Andressa, como que você está enxergando essa discussão? O que você está achando? A professora Rosana trouxe a moda, o grafite. Eu estou pensando até na comida, porque, gente, dependendo aí do restaurante que você vai ou você vê imagens, as comidas são extremamente artísticas. Tem toda uma construção ali olfativa, de paladar. Então, é uma forma que as pessoas se expressam por meio da comida também, né? Uhum. Nessas questões, né, Mari, que você, a Rosana e a Elaine trouxeram, é interessante ver, por exemplo, assim, que há vários meios, né, de expressão, como a gente já falou, moda, comida, arte, enfim, N coisas, e como que essas expressões estão mudando, como a Elaine falou do grafite. Por muito e muito tempo foi considerado algo que era criminoso, que era ruim, né? Foi conquistando seu espaço com o tempo, né? E de ver que hoje tem meninos e meninas aí que estão tipo, em galerias de arte mesmo, expondo os grafites, porque é algo maravilhoso. Eu adoro, eu acho que deixa a cidade, por exemplo, muito mais colorida, muito mais divertida, né? De viver do que um monte de prédio cinza. E, por exemplo, na comida, essas coisas. É interessante ver também a questão dos elementos da cultura africana, que estão mais incluídos, né? Que nem na comida, antes a gente só tinha, por exemplo, restaurantes italianos e franceses. Hoje em dia a gente já tem uma infinidade. Você abre, por exemplo, ali o iFood, tem, nossa, de qualquer lugar do mundo que você quiser, né? Questão de cores, de vestimenta, de influências, né? A gente vê agora, que nem a Rosana falou na moda, bastante influência da cultura africana, né? Mostrando que sim, tem coisas belíssimas, tem ideias legais, que não é só aquele conceito, né? Que nem a Mari falou também da questão da escola, né? A gente nunca aprendeu nada disso na escola. A
de saber que tem outras culturas, e daí quando aprende ainda é de uma forma pejorativa, falar assim, eles até faziam, mas eram uns vasinhos, né, umas coisas assim que os professores às vezes passavam pra gente, e que não é. Eu, ainda bem, né, tive a oportunidade na faculdade de ter uns professores bem legais e de estudar a fundo essa questão da cultura africana e tudo mais, e de como tem várias coisas que nos influenciam hoje em dia, né? Seja por práticas, por canções, por ditados populares, às vezes até, e que vem desse berço, né, africano. Então tem bastante coisas que a gente usa e nem sabe que tem essa influência. Porque de tanta forma que às vezes o branco ele tenta suprimir, né, para que seja tudo dele, da forma dele, porque é algo correto, né, digamos assim, algo bom, que acaba às vezes até se perdendo na história, né? E hoje a gente tem bastante essa questão do resgate histórico, de mostrar, por exemplo, tradições, né, que a gente tem a tradição oral de contar histórias, por exemplo. Lá na África tem os griots, que é onde foi criado isso, de você não precisar escrever um livro e sim contar uma história de pai para filho ali, enfim, e são coisas que agora estão sendo resgatadas. Eu acho, bem importante da gente trabalhar, né? Eu até acredito, assim, achei interessante o que a professora também, Mariana, colocou. Realmente, tá? Se for, assim, pensar na questão da educação, né? A gente teve aí a inserção do tema do negro para ser colocado no ensino básico, né? Para ser colocado na educação. Mas é pouco realmente trabalhado. Ou então é trabalhado de uma forma assim, o negro veio escravo para o Brasil, ponto. Mas a cultura negra, de uma forma aprofundada, trazendo as suas riquezas, até a questão das comidas, das danças, né? Então, assim, o negro não é só, que muitas vezes é colocado, o negro foi escravo e o negro é da Umbanda e do Candomblé. É isso? Não, o negro é muito mais que isso, sabe? Nós temos questão da moda também, né? A moda africana é muito bonita. E não só, aqui eu vou até colocar uma ressalva na questão também dos índios. Então, por exemplo, no Dia do Índio, como é comemorado o Dia do Índio? Algumas, né, professoras, todo mundo faz um cocar, faz e é o Dia do Índio, né? E tá errado, porque o índio é muito mais do que isso, né? Eu ia fazer uma colocação sobre o índio. Desculpa até te cortar, Elaine, mas esse é uma outra situação que me dá muita tristeza, porque eu sou da opinião que quem morava aqui era o índio e não a gente. A gente que invadiu. Então, nós somos os invasores, isso não nos pertencia, isso era deles, né? As pessoas me olham assim, né? Mas é uma verdade, né? Nós é que nos adonamos, nós é que nos apossamos de uma coisa que não era nossa, né? Então, tanto quanto os negros, eu vejo que os indígenas, e aí, pelo menos aqui na nossa região, a gente usa muito a cultura indígena na arte, no nome das coisas, né? Nós temos muita influência também indígena. Então, são dois grupos que verdadeiramente, né, merecem uma atenção. Desculpa te cortar, porque eu precisava falar do índio também. Mas é isso mesmo. Já deu para perceber o quanto a gente se emociona, se engaja e quer falar sobre isso, porque se deixar a gente vai, e como tem referências, né? A professora Rosana falou, a professora Elaine lembrou das danças, coisa mais maravilhosa, gente. E a gente não conhece, mas aí eu fiquei pensando, depois que a gente fica adulto, a gente pode então escolher conhecer, né? Talvez ir atrás. Não tive na escola, mas isso não é desculpa, gente. Eu não tive. Eu não sei se as professoras tiveram lá quando eram crianças. Eu não tive. Mas isso não é desculpa pra gente não ir atrás. A internet está aí, os livros estão aí. Ouvir as pessoas. Olha que ferramenta maravilhosa e de graça que a gente tem. Não é mesmo?
Eu até tenho uma contribuição que eu gostaria de fazer antes de passar a palavra para a Andressa. Desculpa, estou me Não, empolgando. pode falar. A calura está empolgada. As veteranas. Então, olha só. Muitas vezes os nossos próprios professores também não receberam, que são as nossas referências, não receberam uma formação ou uma informação que pudesse tirar esse paradigma, né, gente? Então, assim, mas por que o meu professor me ensinou errado? Não, ele não te ensinou errado. Ele te ensinou aquilo que ele tinha para aquela realidade, para aquele momento. Mas isso não quer dizer que você tenha que permanecer com isso. Considerando que nós temos acesso à informação, né, diferentemente de outros momentos, eu penso que ótimo que nós podemos reinventar e recontar a história, né? Eu acho que é assim que tem que ser. Nós temos que recontar e não repetir, né, gente? Por quê? Porque a gente sabe que esse não é o caminho, né? Então, se nós recontarmos a história com uma outra ótica, né? E eu sempre digo que o meu óculos não vai servir para ti, mas se tu me contar o jeito que tu olha, talvez eu possa ver com o meu óculos, com os teus olhos, né? Então, isso é muito importante. Mas aí vem uma outra sabedoria, que é saber ouvir, né? Eu queria falar, né, a questão, assim, de, por exemplo, né, eu até conversando com a minha mãe, esses tempos, essa questão de influências musicais que a gente tem, né? Hoje em dia, por exemplo, você quer escutar uma música, como é bem comum, né, dos alunos, a gente escuta lá da Coreia do Sul, é fácil, você coloca ali uma playlist e tem inúmeros cantores e tudo, a história deles, né, a questão. Antigamente não, a gente dependia de mídias físicas, né, o CD, tem muito jovem que não lembra, isso me deixa até um pouco triste, pensar que eu já tô ficando velha. Fita cassete, amor. Fita cassete, as coisas. E eles já nem têm noção disso, né? De pensar assim, poxa, dependia que aquela banda, que aquele cantor, enfim, fizesse um sucesso para sair uma mídia física, para talvez chegar aqui no Brasil, porque dependia dos produtores daqui, né, das distribuidoras, se quisesse distribuir. Então imagina, se hoje em dia já é difícil, por exemplo, para artistas, né, independentes lançarem uma música, né, como por exemplo a gente viu uma ascensão bem grande, por exemplo, do funk nos últimos anos, né? Imagine antigamente, não é porque não tinha aquela música, não tinha uma representatividade, é porque dependia dos outros. Hoje em dia, com a internet, eu falo, cara, acho que a melhor coisa que a humanidade fez, e um pouco da pior também, foi a internet. Porque você, da sua casa, você tem o acesso a cantores, a cantoras, a música, a arte, a informação. Eu falo, cara, eu já fiz muita pesquisa, tipo, em biblioteca, essas coisas, né, ter que me deslocar de casa, e hoje em dia não precisa. Hoje em dia, qualquer um que tem acesso a um celular, a uma internet, acessa e pode conhecer. Daí a gente falou, não é desculpa você esperar dos outros, mas ninguém nunca me falou que existe, por exemplo, música sul-africana que é boa. Você foi pesquisar, você foi atrás, ou você espera receber aquela informação, né? Então tem bastante disso. Eu acho que, principalmente agora, a galera tá num momento muito bom. Você não depende dos outros para ser a sua verdade, né? Tipo, alguém falou, você tem que acreditar, enfim. Você pode pesquisar, você pode ir atrás e entender sozinho, né? Muitas vezes. Professora Elaine, que dicas você daria para as pessoas começarem como a professora Rosana falou, do enxergar com outros olhos, a professora Andressa falou, então vamos procurar, gente, vamos usar a curiosidade, instigar. Por onde você falaria para as pessoas começarem, assim? Que dicas você daria? Eu acredito que é como a professora Rosana colocou, a gente precisa começar a ter um olhar para o outro, né? Esse é o momento, nós estamos agora no melhor momento, né? Como citou a professora Andressa, nós temos recursos, é só utilizá-lo. Quando a gente fala da luta dos negros, da conscientização e tudo mais, as pessoas têm que começar, nossa, mas por que o negro está pedindo tanto por igualdade?
Vamos lá, eu vou acompanhar, vou ver a história dele, como foi, né? Por que as pessoas ficam tão felizes, como eu citei anteriormente, porque um negro ganhou uma Fórmula 1? Vai lá, dá uma olhadinha na história da Fórmula 1, acompanha, né? Vê por que né, o negro não tinha na Fórmula 1, nos esportes, na música, enfim, né, no entretenimento, pintores negros, sabe? É difícil você encontrar pintores negros, tá? Então, buscar isso. Então, eu acredito que o momento agora, ele é extremamente propício para isso. A cultura negra, ela é lindíssima. E nós temos, assim, referências negras, poucas, mas referências negras maravilhosas, né? Em todos os setores, assim, música e tudo mais, né? Você ouviu um rhythm and blues, que é uma música negra, que é maravilhosa, né? Um jazz. Então, assim, começar a ter um olhar, abrir, na verdade, a tua visão para outros campos. Não se precisa agora, necessariamente, não, agora eu vou deixar de ouvir o que eu gosto para ouvir. Não, não é isso. Mas é ser eclético, né? Deixar a porta aberta para o novo. Às vezes é muito bitolados, assim, muito, sabe? Não, eu gosto do meu mundinho, muito fechadinho na casinha. É o meu mundinho. Eu só gosto de ouvir isso porque, sabe, é esse o meu contexto. Não, sabe? Eu acho que é realmente procurar saber o outro lado da história, né? Porque muitas vezes a gente vê notícias e tudo mais da questão dos negros e passa tão despercebido, assim, a gente olha, tá bom, mais uma vez os negros lutando por justiça. E as pessoas não buscam saber o porquê, né? Por que nós buscamos tanto? Por que essa semana aí que a Gerard está propondo de conscientização, por que esses debates, essa conversa é tão importante, né? Deve ter uma razão. Até a professora Rosana colocou uma frase maravilhosa antes da nossa gravação aqui, e ela disse que quando nós precisamos sentar e dialogar sobre algo, sobre algum ponto, é porque realmente a humanidade está precisando muito, né? Realmente é o momento, né? Então, se nós estamos agora debatendo e conversando sobre isso, é porque realmente é importante, né? O lado de fora não está a mil maravilhas, né? A gente precisa começar a olhar pela janela e ver a realidade que nos faz presente, né? É lógico também, assim, que a gente idealiza que tudo fique bem, que a justiça e a igualdade aconteça para todos. É uma utopia? É uma utopia. Sim, a gente não vai ter um mundo encantado, sabe? Não vai ser assim. Mas a gente só quer realmente ter mais representatividade, e aqui no caso a gente está falando aí no mundo das artes e tudo mais. Eu até queria colocar um outro ponto na questão, por exemplo, do xadrez, tá? Eu vou dar um exemplo pessoal. Meu filho e meu sobrinho jogam xadrez. Gente, o xadrez, pouquíssimos, nós temos poucos enxadristas que são jogadores de xadrez negros, né? A gente tem pouquíssimos enxadristas negros. Mas eles estão aí, né, buscando por seus direitos, né? Porque é um esporte mais, como eu posso falar, ele tem um nível alto, uma classe social alta, até porque os campeonatos são um valor um pouco mais agregado, né? Assim como o golfe, mesma coisa, né? Mas nós temos, sim, talentos negros nesses esportes, né? Então a gente só está buscando representatividade mesmo. Elaine, eu complementaria, eu penso que a palavra é respeito. A palavra-chave é respeito, porque em havendo respeito, claro, mas isso é utópico. Não, isso não é utópico, isso é respeito. E aí a gente vai entrar no mundo da ética, né? Por quê? Porque respeitar, e isso vai inclusive para a opinião, tu não precisa nem ser de outra raça, de outra cor, né? Respeitar aquilo que está ali convivendo contigo, eu acredito que é um melhoramento necessário. Então, quando eu vejo isso tudo, esses movimentos,
Eu penso que isso se chama respeito. E aí eu vou aprofundar um pouquinho a nossa discussão. Nós estamos falando do movimento negro. E aí, se a gente olhar para dentro desse mundo, o movimento negro, né, das artes, aí eu fui fazer uma pesquisa, pintores negros representativos, achei uma lista. Aí eu coloquei mulheres negras, nada. Então, assim, se nós já vemos uma ausência de representatividade, não é uma questão de representatividade, é uma questão de respeitar, né? Então, a gente vê um desrespeito muito grande. E aí, quando a gente entra no gênero, né, feminino, isso eu diria, quadruplica e não sei quantas vezes mais. E aí eu fico mais triste ainda. Né? Então, eu penso que a palavra-chave é respeito. A gente tem que respeitar. Né? Índio, negro, idoso, né? Criança, gordo, magro, feio, bonito. Eu acho que o ser humano ele tem que aprender isso. Né? Nós somos impactados mercadologicamente pelo ideal. Né? A Barbie. Tá, mas o mundo não é a Barbie, o mundo somos nós. Não, até professora Rosana, sim, eu ia bem essa questão do respeito, né? Mas quando eu falo porque de representatividade, é porque muitas das vezes até o respeito, porque o respeito é algo muito intrínseco, né? E quando ele se externiza, pode ser que ele não é verdadeiro. Por exemplo, assim, eu te respeito, mas eu não quero você dentro da minha casa. Então ele é meio mentiroso, ele é meio mascarado. Uhum. Aí quando eu falo de representatividade, eu estou falando assim, de abrir as portas para o negro, por exemplo. Porque a gente sabe, por exemplo, a gente tem essa fala, a mesma questão luta da LGBT, por exemplo, né? De luta, a gente tem respeito. Não, a gente respeita vocês, mas a gente não quer que vocês trabalhem dentro da nossa empresa, né? Então ele é um respeito meio mascarado, ele não existe, né? E aí a gente não vai conseguir identificar quando houver um respeito sincero. A gente só vai conseguir realmente identificar quando houver representatividade. Não, aquele profissional, aquele empresário colocou um negro dentro da sua empresa. Então, realmente, ele valoriza esse grupo, né? Essa minoria e tudo mais, né? Mas concordo com você, com certeza. Eu acho que o respeito ele é importante, mas ele tem que ser realmente sincero e também trazer, né, essa minoria para, digamos assim, aparecer, né? É o que eu acredito, né? Uhum. Professora Andressa, gostaria de falar mais alguma coisa também sobre essa discussão que está tão legal? Eu queria, né, falar na questão assim, que a Elaine trouxe da representatividade, né, por que isso é importante, porque a gente já citou alguns exemplos, assim, mas, por exemplo, na TV, né, aqui no Brasil nós temos, claro que tem bastante gente, mas de fato, assim, dois que se sobressaem na questão de atores negros é o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, que todo mundo sempre lembra quando fala, né, mas é só. Aí, se a gente fosse fazer uma lista, por exemplo, dos galãs da Globo, seria uma infinidade de gente lá que dá para lembrar e que poucos são negros. Quando a gente fala, por exemplo, de novelas, seriados, filmes, geralmente o negro é colocado como bandido, como a faxineira, como a empregada, como escravo, né, muitas vezes. Então, assim, ele não tem um papel de destaque. Como a Elaine falou lá no começo, como que uma criança, por exemplo, vai assistir uma novela e vai ver ali que o máximo, né, que ela pode chegar é ser motorista, é ser a empregada da casa. Então, não é representatividade de fato. Você está colocando a pessoa ali como um coadjuvante da vida, né, das pessoas, né? Então, e é importante isso, das crianças, das pessoas olharem e se sentirem representadas, né? Como acho que dos maiores fenômenos, assim, que mostrou bastante isso, foi o filme do Pantera Negra. Um filme onde basicamente todo o casting de atores era negro, né? Falando de uma cultura negra. Tá certo que o país, né, o Wakanda lá, ele é um país imaginário, fictício, de uma ideia de super-heróis, mas que mostra um pouco de como, né,
dessa representatividade de fato, de você colocar um homem negro como um rei, como um super-herói, né? E aquilo marcou muito. Tanto é que foi, na estreia do filme, foi acho que um dos filmes mais assistidos, né, dessa geração de agora. A Elaine também lembrou do filme do Moonlight, né, que foi no penúltimo Oscar, foi um dos mais premiados também. E porque até agora não teve isso, não teve essa representatividade. Você tem, como eu falei, em outras formas, mas como um rei, como um super-herói, como um gênio, né? Como essas coisas é difícil a gente ver. Então, por isso que é importante ter essas pessoas em lugares de destaque. A gente até, antes de conversar aqui, né, no vídeo oficial, digamos, a gente estava relembrando, eu com a Mari, principalmente, que na nossa época que tinha as paquitas da Xuxa, não tinha nenhuma paquita negra. Que todas as apresentadoras infantis eram loiras, brancas, né, da elite, né? Você nunca teve alguém de fato representando ali. Aí como que uma menina ou um menino vão olhar aquilo e vão se identificar? Fica difícil, né? É uma geração inteira impactada de uma forma não realista, né? Não realista, que exclui um monte de referência legal. A Elaine falou, somos uma minoria. Não, vocês não são uma minoria. Mas são uma minoria nos cargos de prestígio. Mas assim, eu não vejo assim, mas, gente, eu vejo, né, negros, brancos, quantitativamente, gente, né, vamos olhar a estatística, a gente, são números, assim como os orientais, se a gente for olhar, né, mas eu sempre confundo chinês, japonês, coreano, pra mim, tudo a mesma coisa, é óbvio, né, mas, então assim, quantitativamente, né, não existe quem é mais, quem é menos, nós somos equalizados nesse sentido. Mas, assim, é tratado dessa forma, e é isso que tem que ser pensado de uma forma diferente. E aí, quando você fala, assim, aquela história, eu respeito, mas dentro da minha casa eu não quero, sim, né, eu conheço gente assim, lamentavelmente, né, e aí por isso que eu toquei na palavra da ética, né. Eu até queria... E não pode ser da boca pra fora, né. Eu até queria ver com a Elaine, né, o que eu falei agora, enfim, né, porque é uma visão minha, mas o que isso demonstra para você, por exemplo? Porque, né, tipo, o que você já viveu na sua infância, na sua adolescência, agora na fase adulta? O que esses lugares de prestígio, assim, para os negros, como eu falei, em filmes, né, séries, o que isso demonstra para você, tipo, um sentimento pessoal mesmo, assim? Se tem importância? Sim, tem muita importância mesmo, porque vocês falaram também, sou da época das paquitas, e sempre as paquitas, eu desejava ser paquita. E na minha infância, eu lembro que as minhas amigas falavam para mim, você não pode ser paquita, porque as paquitas são todas loiras. Eu lembro disso, marcou muito, e eu queria ser paquita. Então eu brincava de paquita em casa, mas eu na minha cabeça, por isso que eu falo essa questão, e a gente às vezes pode podar os sonhos de uma criança, né? E eu queria ser paquita, e aí as minhas amigas, não, mas você não pode ser paquita, tá? Você não pode porque você não é loira, tá? E aí eu brincava sozinha em casa. Quando eu tava com as minhas amigas, eu não brincava porque eu não podia ser a paquita, né? Então, isso é muito triste, por isso que eu falo, marca muito a infância, sabe? A infância, eu digo, mas os adolescentes também não se sentem representados, né? Enfim. Então, é muito importante isso. E como você falou, na televisão, era bem difícil ver. Até eu sou uma pessoa que eu estou um pouco contra essa questão de passar novelas que remetem sempre à escravidão. Por quê? É demais. Eu até concordo, pode passar uma novela que fala sobre escravidão, ótimo, mas é sempre. A gente não vê um casting de negros médicos na novela. Sabe? É difícil você ver. Nossa, os médicos eram negros. Não, a gente não vê. Outras, que nem você, princesa da Disney, né? Então, quando eu era pequena também, não tinha agora essa princesa negra, que se eu não me engano é do filme da Princesa e o Sapo, né? Isso, né? E não tinha ela.
tinha as outras princesas, a Cinderela e tudo mais, sempre loiras, dos olhos azuis, né? Isso é muito complicado, isso é muito triste. Eu trabalhei na educação infantil ano retrasado, tá? E aconteceu uma situação que me deixou bastante triste, assim, naquele momento, porque eu tinha uma aluna do cabelo bem cacheado, não era negra, era parda, mas a amiga dela era loirinha dos olhos azuis, muito bonita. E daí ela disse assim, essa do cabelinho cacheado, falou, eu quero ser a Elsa. E ela disse, você não pode ser a Elsa. Olha, eu sou a Elsa, porque eu sou loira dos olhos azuis. E ela chegou para mim, essa criança, e disse assim, a minha amiga, ela é mais bonita do que eu, porque ela é loira dos olhos azuis. Ela não se viu representada nas princesas da Disney, Pixar e tudo mais. Uhum. Gente, isso é muito triste. E aí eu falei pra ela, não, de forma nenhuma, você é linda com seus cabelos cacheados também. Não. Né? A Elsa é só um personagem, mas você pode ser outra. Mas ela não se viu representada. Sim. Gente, isso para uma criança é marcante, né? Agora, por exemplo, eu fico muito feliz, inclusive eu vi uma reportagem de uma menina que assiste o jornal que tem a Maju, Uhum. cabelo black maravilhoso, e ela disse, olha, a Maju, eu quero ser jornalista igual a Maju, linda, sabe? Então, eu acho extremamente importante ter essa representação do negro na TV para que as nossas crianças consigam se ver ali no futuro, sabe? E elas não se frustrem. E a profissão, a mesma coisa, juiz, negros, a gente teve ali o Joaquim Barbosa, né, jurista negro. Então, é isso mesmo, a gente tem que ter essa representatividade, é importante, tá? Faz todo sentido, porque marca, tá? Marca a infância. Eu sempre falo que às vezes as lembranças que a gente tem da infância, elas ficam ali no nosso subconsciente, guardadinhas, e elas, de vez em quando, elas voltam, né? Às vezes a infância está sempre ali, guardadinha, né? A gente é uma parte muito marcante da história da vida do ser humano. Uhum. Então é importante que a gente tenha reforços positivos, né? Eu fiquei me lembrando aqui que Santa Catarina como um todo, mas em especial Joinville, tem uma tradição da dança, né, do balé muito forte, muito marcante, e como falta, às vezes, referências da diversidade dentro do balé. Eu lembro quando eu fazia aulas de dança, quando era pequenininha, as minhas amigas tinham dificuldade para achar meia calça no tom de pele delas. Ou então a sapatilha da bailarina no tom de pele delas, para que fosse um tom nude, né, que pareça o pé alongado ali da bailarina. E eu fiquei lembrando, é uma tradição muito marcante, presente de Santa Catarina, né, as danças e principalmente o balé, né. Na verdade, ele tem, obviamente, uma influência, de novo, né, do russa, né, que é o balé do Bolshoi, né, muito provável, né, vem com uma certa carga, né, mas eu já vi, pelo menos, assim, em reportagens, seleções onde bailarinos de destaque negros, né, de origem negra. Inclusive, as famílias se mudam para cá, né, porque tem a ver com essa condição fisiológica. A gente falou um pouco sobre isso, né? Então, mas eu já vi, sim, dentro do processo de seleção deles, quando eles escolhem quem vai ingressar no programa, eles têm critérios, e muito provável, eu acredito que tenha, eu não sou especialista em balé, nunca fiz aula, eu gosto de jogar voleibol mesmo, né? Mas eu penso que tem a ver com a fisiologia, então você tem que ter, o seu corpo tem que estar, né, com requisitos para que você se torne, então vamos imaginar, né, porque o Bolshoi, ele busca a perfeição, não está errado, né, mas aí sim, hoje nesse programa eu já vi pelo menos reportagens mais recentes de inclusão, né, deles aceitarem isso é bem bacana, justamente, né, para poder abranger, e de novo, né, não teria que separar, né, tem que trazer isso para dentro, né, como a gente comentou, o mundo do esporte, mas então futebol lá vocês dominam, não, mas o golfe, né, então a gente vê
essas disparidades, né? Mas, de novo, né? Por que isso, né? Para que isso? Por que isso? Para que isso? Essa é a minha pergunta, né? O que nós devemos fazer é não ficar calados diante de situações, né? Quando nós vemos ou vivemos ou vivenciamos isso, né, eu penso que devemos nos manifestar, né? Pessoal, ei, peraí, olha só, essa pessoa é uma pessoa, né? Então, quando nós vemos e vivemos cenas e situações dessas, minimamente nós temos que nos manifestar. E é assim que a gente vai começar a mudar esse paradigma, né? Pensar de um jeito diferente. Então, dessa maneira, né? Mas isso cansa, tudo cansa, né? Eu sempre falo que trabalhar dá trabalho e pensar dói. Né? Então, nesse sentido que a mudança ela vai ser feita na arte, né, no mundo das artes, em especial, que é o nosso tema que nós estamos discutindo aqui hoje. Meninas, já vamos nos encaminhando então para o nosso fechamento. E aí, como últimas palavras, professora Andressa, o que você gostaria de dizer para a galera? Queria, né, primeiro, assim, né, agradecer o espaço aqui para a gente estar comentando essas coisas, né? Queria indicar que esse mês a operadora, né, de celular, enfim, a Vivo, lançou uma série de curtas de animação sobre a temática da consciência negra. São videozinhos bem curtinhos mesmo, coisa de 2 minutos e meio, 3 minutos, falando sobre a história, né, dos negros, às vezes uma perspectiva ali, enfim, e feito, roteirizado, desenhado, escrito, tudo por negros. Então é uma forma, né, de falar, assim, até uma das, acho que é a roteirista, que eu vi ela falando na entrevista, que quando ela contou para os pais dela o que ela estava fazendo, eles não acreditaram. Mas não porque ela não tinha potencial, eles não acreditaram que alguém estaria investindo na ideia de um projeto todo formado por negros. Então tem vários projetos, vários filmes, desenhos, enfim, que tem essa temática. Porque, assim, essa indústria, né, do entretenimento, das artes, ela busca também o que a pessoa vai atrás. Então, assim, se a indústria percebe que não tem tanta procura por filmes com protagonistas negros, música, né, composta por negros e toda essa questão, a indústria não vai bancar aquilo. Então, talvez a nossa contribuição, digamos assim, é abrir mais espaço, que nem a Elaine falou, não que você precisa parar de gostar do que você gosta ali, ouvir para fazer isso, mas deixar aberto, ser receptivo, porque vai que você gosta. A Elaine até comentou do Rhythm and Blues, né? Eu nunca tinha escutado na minha vida. Ano passado eu fui escutar e eu tô viciada. Tipo, de verdade, assim, tem cantores, né, como The Weeknd e afins, assim. E eu nunca tinha escutado e eu comecei, então, tipo assim... E é uma coisa assim, esteja aberto para novas literaturas, novas músicas, filmes, né? Você pode continuar com o que você gosta, obviamente, deve, mas ficar mais aberto, receptivo para as outras coisas, né? E buscar também, como a gente falou, né? Tá com a internet aí na mão, vai buscar, vai aprender coisas novas. Vamos usar para coisa boa, né, gente? Professora Elaine, o que você gostaria de deixar como um fechamento para o pessoal? Tá sem áudio, ela. Pronto, agora vamos seguir. Então, eu queria deixar até também algumas referências interessantes para quem tiver interesse de buscar. Eu vou fazer 3 aqui citações bem legais. Quem tiver interesse de buscar saber a história da Oprah, tá? Apresentadora dos Estados Unidos, ela é uma negra maravilhosa, que tem uma história riquíssima, tá? Então, caso alguém tenha interesse assim, de pesquisar sobre a história dela e a luta dela, né? E ela deixou também aí um grande marco por ser uma das apresentadoras mais assistidas nos Estados Unidos, tá? Então, ela quebrou bastante paradigmas aí. Aqui no Brasil, poucos conhecem a história desse homem, que é o Roberto
Roberto Carlos Ramos. Ele é pedagogo, tá? Ele é conhecido como Roberto Carlos Contador de Histórias. Ele foi um menino criado na rua e foi encontrado por uma francesa que deu estudo a ele, deu oportunidade a ele, e hoje ele tem a história do YouTube, é maravilhosa também, tá? Hoje é palestrante, professor e tudo mais. E assim, um livro, ele é um livro infantil, gente, mas ele é tão gostoso de ler. Mina Bonita do Laço de Fita, né? Que é maravilhoso também, né? Um livro de historinha assim, infantil, mas jovem, adulto, pode ler, que ele é gostoso de ler. Livro ótimo de ler. Então, eu acho que seriam essas como referências aí para vocês também pesquisarem. E eu quero agradecer, sabe? Eu quero agradecer, assim, de verdade, por essa oportunidade de nós podermos falar um pouquinho mais sobre a cultura negra, né? Eu acho que esse espaço, assim, foi de um diálogo e de uma lucidez e de um enriquecimento tão bacana, assim, tão maravilhoso. E agradecer as nobres colegas, né, por essa conversa também, tá? Parabéns pelo projeto mesmo. E é isso. Só busquem, então, aí também um novo olhar, tá bom? Muito obrigada, professora Elaine. Professora Rosana, o que você gostaria de deixar para os nossos queridos alunos e as nossas queridas alunas? Um beijo e um abraço. Não, tô brincando. Na realidade, eu gostaria de recomendar, se vocês tiverem a oportunidade, irem conhecer o Museu Afro Brasileiro. Ele fica no Parque Ibirapuera, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer e assim, conhecer, entender. Então, assim, dentro do aspecto das artes, né, acessar elementos culturais para expandirmos a nossa percepção e as nossas possibilidades e oportunidades é muito importante. Então, assim, foi uma visita, eu não vou dar spoiler, muito significativa, né, em relação à mudança de credos, de verdades, né, de entender quão rica é essa cultura, como todas as culturas são, né? Obviamente, né, tem as coisas boas e as coisas não boas, mas assim, abrir a mente para entender e enxergar o mundo não só com o meu óculos, mas sim com o óculos e a visão e a percepção do outro ser humano. Então essa é a minha mensagem. Obrigada pela oportunidade. Eu acho Nunca fiz bate-papo, é a minha primeira vez. Pronto, falei. Eu acho que ficou tanta coisa legal que se você não estava com seu bloquinho de notas, qualquer coisa volta esse vídeo, dá uma olhada de novo, porque está recheado de dicas muito boas. E eu queria terminar principalmente com uma dica que não deixa passar. Você que é jovem, que está começando a sua vida profissional, entrando na adultez, não deixa passar. As professoras falaram muito, bateram muito na tecla do faça as perguntas certas. Vá atrás, descubra por que as coisas estão dessa maneira. Por que as pessoas falam assim? Por que as pessoas são representadas desse jeito? Pergunte. Vai atrás você, vai atrás, aproveita o seu material, o seu acesso ao recurso, tá bom? Então, fica com essa dica principalmente na cabeça. Questione, tenha curiosidade, se instigue para conhecer novas coisas, novos horizontes, novas perspectivas e novas histórias também. Eu quero agradecer muito que as professoras aceitaram o nosso convite. A gente aprende um monte e a gente amou esse bate-papo, gente. Muito obrigada, vocês sempre são muito bem-vindas. E você, jovem, espero que você também tenha curtido assim como a gente. Então, até a próxima. Tchau, tchau.